Fala galera, beleza? Bora começar então a falar um pouquinho sobre a revisão do livro 2 com vocês, tá bom? Então a gente vai falar tudo um pouquinho até chegar ao nosso livro 3, tá bom? Pra gente começar a já ficar familiarizado com certos termos, tá bom? Então bora lá. Olha só, no capítulo 6 que a gente abordou aí, lá no livro 2, a gente falou um pouquinho sobre a reprodução, né? Como que a reprodução, como que a vida espalhou pela Terra. Então a gente viu a partir daí o surgimento da vida, né? Os primeiros seres que surgiram na Terra, como que foi o processo de surgimento da vida, tá? Isso a gente abordou em sala de aula, né? Algumas questões hipotéticas, né? Sobre o surgimento da vida na Terra, na qual até enviei um projeto para vocês, um desafio para que vocês possam identificar como surgiu a vida na Terra, beleza? Então a gente abordou em sala de aula questões, né, relacionadas a quase todos os tipos de hipóteses que a gente que surgiram até então, tá bom? Até formar o nosso conhecimento científico, tá bom? Lembrando que se passaram muito tempo até que a gente saiba que realmente a vida surgiu, quer dizer, não que realmente, né, mas que haja hipóteses, né, científicas de que a vida surgiu dessa forma, tá bom? Então a gente viu todo o processo de um aquecimento da Terra, de um resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, vida, aquecimento, resfriamento, vida, aquecimento, resfriamento, vida, e assim por diante. A gente viu todo esse processo, a gente viu alguns tipos de extinção que surgiu nesse processo, evidências científicas de vidas anteriores, tá? Bom, e aí a gente dá continuidade. A gente viu algumas hipóteses, como hipótese não, algumas teorias, né, que batiam uma com a outra, né? A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, né? Então a gente viu a diferença em que a teoria da biogênese falava que a vida surgia de matéria inanimada. Ou seja, se eu pegar uma roupa suja e colocar no canto de casa, o que vai acontecer? Surge a vida, surge rato, nasce rato de roupa suja, usada. Peraí, isso daí dá pra gente confrontar, mas na época, galera, não podia. Aquilo dali era fato, tá? Irrefutável, beleza? Então, na verdade, a ideia era essa. A teoria da biogênese era surgimento da vida a partir de matéria inanimada, galera. Tá? Hoje a gente sabe que isso daí não existe. Hoje a gente sabe que existe a teoria da biogênese. Então, para aquela roupa ter aparecido, aquela roupa suja no canto de casa, para ter aparecido um rato, é sinal de que esse rato teve mãe, teve pai, tem irmãos e que foi para ali, reproduziu, ficou ali porque é roupa suja, tem o resto de comida, enfim, tem trilhões de outra coisa que ele vai consumir. Então ele veio de outro lugar, ele não surgiu ali, beleza? Então temos aí a teoria da biogênese, que é o ser vivo, ele pode ser criado a partir de outro ser vivo, tá bom, galera? Então teve aí algumas experiências, né, que ao longo do tempo foi explicando, né, o processo, né, de formação da vida, o processo de origem da vida, né? Então temos aqui o experimento de Redi, né, que é de Francesco Redi, né, lá no século XVI, não, 17, desculpa, tá? Onde ele pegou um recipiente de estampado e botou uma carne dentro. Então ele viu que essa carne, com o passar do tempo, começava a surgir larvas, beleza, de mosca. Aí depois ele pegou um recipiente fechado, tá, tampado lá com uma redezinha, né, ele colocou algo para que não passasse, né, nenhum tipo de bicho, ou enfim, nem tivesse nenhum interpério do meio ambiente. Aí ele colocou uma outra carne, e ele verificou assim, o seguinte, que quando ele colocou a redezinha, a carne ela só apodrecia, ela não tinha presença de larvas. Então, a partir desse momento, ele refutou, tá, a ideia da teoria da origem da vida por meio da biogênese, beleza? Da biogênese. Então ele viu que necessita de um ser para que haja vida. De boa? Mas, como tudo, né, na época,
não estava assim, né, num padrão aceitável, então, meu filho, cortem as cabeças. Isso mesmo. Vamos embora matar esse cara, porque esse cara é louco, tá? Não sabe o que está dizendo, então o cara é balela para os cientistas, os grandes cientistas da época. Então veio a ideia de Niederhan e de Spallanzani, tá? Então eles fizeram um outro tipo de experimento, aonde eles colocaram, né, ali através de um caldo nutritivo, né, eles verificaram que haveria presença de micro-organismos ali, que eles chamavam, nem chamavam de micro-organismos, chamavam de micróbios, que eram seres que eu não conseguia enxergar, beleza? Então a ideia deles era o seguinte, tá? Se eu pegar esse caldo nutritivo, eu aquecer a uma certa temperatura, tá? E ele via que tinha a presença de micro-organismos se eu deixar ele aberto. Agora, simplesmente, se eu aquecer e fechar esse, esse, esse material, ele não vai ter contato com o meio ambiente. A partir desse momento, não vai ter a proliferação de micro-organismo, beleza? Então aí que vem, ó. Em A, o caldo nutritivo é aquecido em um frasco aberto. Em B, o aquecimento encerra-se e o frasco é tampado com uma rolha. Após algum tempo, com o caldo descansando, pode-se perceber em C o aparecimento de micro-organismos no frasco, beleza? Então, a partir daquele momento, tem sim, porque entrou em contato aqui, ó, beleza? E foi aqui para dentro, micro-organismo, e começou a crescer ali. É um caldo nutritivo, gente. Então, a bactéria vai crescer ali tranquilamente, tá? Aí, a partir desse momento, o italiano, tá? Bonito, formoso cara, Spallanzani, lá em 1770, tá? Fez um outro experimento, aonde que ele também aqueceu esse caldo nutritivo, deixou ali por um certo tempo, tá? Deixou em repouso, e quando aconteceu no C, no decorrer do tempo, né, o frasco continuou tampado e o líquido não tinha presença de micro-organismo. Mas você repara que o bico desse indivíduo, do frasco, não era igual a esse, não era completamente aberto. Ele tinha uma curvatura, tá? Essa curvatura dificultava o quê? A entrada de ar e a entrada de micro-organismo. Beleza? Continuando, tá? Até aí, de boa, o cara conseguiu comprovar ali a ideia, né, de que existe vida, tá? Existe como surgir a vida, esse micro-organismo, tá? Em contato com o ar. Então aí já começa a ter dúvidas sobre a teoria da biogênese, tá? Então aí onde começa as ideias da biogênese. Aí coitado lá do Red, né? Passou esse tempo todo falando que estava correto, mas o neguinho lá falava que não estava. Então veio aí a ideia da teoria da biogênese. Então é sim, a vida só é feita a partir de uma outra vida, tá bom? Então tinha aqui a réplica do frasco que foi feito por Louis Pasteur, tá? Pasteur ele foi um cara sensacional na área de microbiologia, tá bom? Então ele montou esse frascozinho aqui com bico de ganso, se eu não me engano, que é o nome desse frasco, tá? Então Pasteur ele fez o seguinte: no primeiro experimento dele, ele colocou esse balão volumétrico com caldo nutritivo, tá? Então ele aqueceu esse caldo a uma certa temperatura, tá? E que a gente sabe que vai matar certo do micro-organismo. Para ele também. Ele pegou a ideia lá de Niederhan, beleza? E de Spallanzani. Como ele tem esse pescoço de ganso, né? A entrada de ar e de micro-organismo é dificultada, porque tem essa curvatura, beleza? Então seria de fácil acesso. Então o caldo continuava livre de bactérias e outro micro-organismo. Agora, no momento em que ele retirava esse pescoço de ganso, né, ele via que aquele caldo ficava contaminado. A partir daí, ele comprovou que se, na verdade, eu quero esterilizar um local,
eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que usar o pescoço de ganso para que ele não tenha acesso, ou simplesmente eu vou ter que aquecer e não ter contato nenhum, nem no processo de esterilização, que é de aquecimento, e nem depois, tá? Eu tenho que manter o aquecimento dele fechado, beleza? Para que o caldo não seja contaminado, tá bom? Então ele viu a partir daí a questão de reprodução de bactérias, né, de micro-organismos, tá bom? Então esse cara ele foi extremamente importante para o estudo de biologia celular e de microbiologia, porque a partir dele que a gente teve a ideia de questões de vacina, questões de micro-organismo, funcionamento, reprodução, né, reprodução, alimentação, enfim. Esse cara foi muito interessante para o avanço da microbiologia. Reprodução assexuada. A gente comentou aí sobre a reprodução, que alguns organismos, né, eles fazem reprodução sem necessitar de um parceiro de outro sexo, tá? Desculpa, sem fazer o contato, né, da reprodução. Né? Então, às vezes, né, um micro-organismo poderia fazer uma reprodução de divisão binária, né, que é um exemplo dado pelas bactérias, pelas amebas, né, que é quando um indivíduo que está aqui, ele se divide em dois outros. Esses dois outros em mais dois outros cada um, e assim vai por diante. Beleza? Então é divisão binária, típica de uma bactéria. Tem outro nome, né, que é siciparidade, que é o nome que se dá para isso. Temos aí a ideia também do brotamento, que é o exemplo aí que temos das hidras, né? O que seria o brotamento? Né? Quando a hidra ela cresce bonitinha, hidra são seres aquáticos, tá bom? Seres marinhos. Ela forma um brotozinho, tá? Esse broto, depois que ele pega uma certa maturidade, ou até mesmo ele pode cair com um certo tempo, até mesmo com temperatura e movimento da água, ele cai. Nesse momento que ele cai, ele começa a brotar, né, com o passar do tempo. Então, temos aí um exemplo. Temos a esporulação, tá bom? A fragmentação, tá? Um exemplo aí tem um principal, que é a planária, tá? Isso sempre cai em prova, tá? É a questão da regeneração. Temos a ideia da esponja do mar também, como que faz a fragmentação, tá bom? A propagação vegetativa, que eu expliquei para vocês, que a gente pode fazer a plantação de certas plantas, de certos vegetais, aonde a gente pode afundar uma certa parte, beleza? E essa parte ela cria raízes, né? Aonde a gente fala aí que seria a propagação vegetativa. E depois eu posso cortar ela aqui e iniciar a vida crescendo, tá? Falei um pouquinho das técnicas vegetativas que podem ser feitas, tá? A partenogênese também a gente comentou, né? São ideias de reprodução assexuada, tá? E temos aí a reprodução sexuada, onde a gente tem bastante variabilidade genética. Por qual motivo? Porque é a união de gametas, né? Do pai e da mãe. E a reprodução sexuada é característica por ter o contato físico, beleza? Por ter o contato físico. Então temos aí a ideia dos gametas, né? O gameta masculino e o gameta feminino. Tem grande variabilidade genética. Lembrando que o outro, eu não tenho a união de gametas, beleza? Geralmente é o próprio indivíduo se repartindo, tá? Então, pobre em questão de variabilidade genética, tá? Falei um pouquinho para vocês sobre genética, aquele iniciozinho da genética, como que a gente descobre aí, né, a ideia dos gêmeos também a gente falou, tá? Dá um pouquinho sobre reprodução. Falei que as bactérias, por mais que elas fazem aí divisão binária, né, uma reprodução assexuada, quer dizer, né, elas podem passar, na verdade, conteúdo genético de um para outro também, a fim delas ficarem mais fortes. Um exemplo são aquelas superbactérias, que são imunes a certos tipos de antibióticos. Por qual motivo? A pessoa faz uso de antibiótico desreguladamente e acaba sendo a bactéria um pouco mais forte, tá bom? Então teria que utilizar um outro antibiótico mais forte que aquele.
falamos também sobre a fecundação e desenvolvimento de quase todos os seres vivos, tá bom? A gente falou aí dos gametas, né, que tem isogamia, heterogamia e oogamia, tá bom? Falou um pouco da diferença, a classificação desses seres vivos, né, diante do sexo, que eles podem ser monóico, dioico, tá? Lembrando que monóico, né, é quando você tem apenas um sexo e ele é igual, tá? E dioico quando tem os dois sexos e eles são diferentes entre si, beleza? Então eu sei que o macho é diferente da fêmea. Repara, o macho é diferente da fêmea, o galo é diferente da galinha, beleza? O leão é diferente da leoa, tá bom? E até mesmo na vegetação a gente vê um pouquinho dessa diferença também, tá bom? E falei no vídeo para vocês a diferença. E essa diferença da espécie dioica, né, favorece também os rituais de acasalamento, tá? O macho, um exemplo do pavão, ele expande o rabo dele para que atraia, né? Quanto maior e mais colorido é o rabo do pavão, mais ele vai atrair a fêmea, tá bom? Exemplo de pinguins, né? De outros tipos de aves, tá bom? Falei um pouco da fecundação cruzada, a autofecundação e o desenvolvimento, né, a classificação dos seres vivos segundo o desenvolvimento. Então a gente tinha os animais vivíparos, que são aqueles animais que vivem dentro, né, do corpo da fêmea, tá bom? Os ovivíparos, que são aqueles que têm ovos, tá? Falei dos tipos de ovos, tem aqueles ovos mais durinhos, ovos mais molinhos, também comentei isso com vocês lá no vídeo, tá? Os animais ovovivíparos são aqueles animais que mantêm os ovos no interior do corpo. Os ovos no interior do corpo, beleza? Diferente dos vivíparos, tá bom? Que é o próprio indivíduozinho envolvido pela placenta e tá ali. A placenta seria um ovo? Será? Dá pra gente pensar nisso, né? Será que a placenta seria um ovo mole, tá? Vamos parar para pensar nisso, beleza? Então, pensa nisso. A gente não seria considerado, então, um ser, é, um ser ovíparo? Estranho, né? Pensar em ovíparo não, que viveria. Ovíparo, o ovo é para fora, né? Ovo vivíparo. Será que é uma pergunta que dá para indagar, não é? Então, vamos parar para pensar nisso? Será que a placenta seria meio que um ovo mole e que a mulher, na verdade, guarda dentro de si? Vamos parar para analisar, né? Seria uma boa pesquisa, né? Então, tipos de desenvolvimento animal, tá? Então temos aqui os tipos de desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. O direto, né, é quando, na verdade, o indivíduo se mantém, o espectro dele, ao longo do ciclo da vida. Um exemplo, o ser humano, quando nasce, ele é um bebê, aí ele entra na adolescência, ele cresce, se reproduz, envelhece e, consequentemente, morre. Mas só que ele continua sendo ser humano, beleza? Diferente quando eu olho para a lagarta ou para borboleta, tá? Que é um desenvolvimento indireto. Agora o indivíduo passa por uma transformação ao longo da vida, beleza? Então eu tenho o período larval, tá? O período onde eu tenho o casulo e o período onde sai a borboleta, tá bom? Então sofre um processo chamado metamorfose, tá? E temos aqui a reprodução sexuada entre os vegetais. Lembrando que a gente tem dois tipos de vegetais mega importantes para nós da biologia, tá? Até mesmo para a natureza. Temos as gimnospermas e temos as angiospermas, tá? As gimnospermas são plantas que produzem sementes, beleza? Já as angiospermas não, tá bom? Mas não tem flores nem frutos, beleza? A parte reprodutora, que são os estróbilos, né, ou os cones, que são esses daqui, ó. Opa! Os estróbilos masculinos, tá vendo? Eles fecundam células, jogam células espermáticas, tá? Que são os pólens, e elas fecundam aqui a parte feminina, os estróbilos femininos, aonde vai aqui, ó, acontece tem esses grãozinhos, né, que tem presença de pólen, vão lá dentro do ovário, vai fecundar, né, o óvulo, né, a oosfera,
vai acontecer a fecundação, vai soltar aquela escama, a escama vai partir para o solo e vai gerar a árvorezinha bonitinha, como a gente está acostumado de ver. Tá? E as angiospermas, que são plantas com flores e frutos com sementes, né? Então temos aí a ideia dessas florezinhas bonitinhas que estamos aqui. A gente vê aqui, ó. A gente fez até um vídeo de anatomia dessas plantinhas, tá? E a gente viu a presença aí da parte masculina, que é essas aqui, ó, as anteras, né? Desculpa, as anteras, os filamentos, né? São a parte masculina, tá? Que são os estames, a união de antera com filamento tem os estames, e a união dos estigmas, estilete, ovário e óvulo são chamados de pistilo, beleza? A gente viu todas elas. A gente viu as pétalas, que são aquelas partes mais coloridas. Lembrando que as pétalas somente é para atrair, né, os animais, tá bom? Os pássaros, né, para poder, enfim, fazer a fecundação. Temos aí as sépalas e temos o receptáculo, onde segura, né, o conjunto de pétalas. E temos aí o pedúnculo, que liga na árvore, tá bom? Liga no galhozinho. Bom, temos aqui, temos aí, no fim, a gente sai um pouco dessa parte de meio ambiente e agora a gente já vai encontrando aí com a parte do ser humano, tá bom? Então, nessa ideia agora do sistema genital masculino, é para a gente identificar aqui como que funciona o sistema genital masculino, tá? Lembrando que agora, a partir do livro 3, a gente vai ver aí questões relacionadas a infecções, né? Vai ver métodos contraceptivos, beleza? Tanto para você não engravidar, quanto para você não obter nenhum tipo de doença, tá? Nenhum tipo de infecção, tá bom? Então a gente vai ver no próximo livro, tá bom? A gente viu aqui quais são os componentes do sistema genital masculino, a gente viu como que produz os gametas masculinos, do espermatozoide, tá? A gente viu como que é a produção e a importância da testosterona para o menino, tá bom? E a gente viu aí, né, como funciona essa produção do espermatozoide, tá bom? No livro 3, a gente vai ver agora o sistema genital feminino, beleza? Para quem não recebeu, a gente vai dar um spoilerzinho aqui, ó. Então a gente vai ver aí sistema genital feminino. A gente vai ver como que é o sistema genital masculino, como que é o processo de ovulação, tá bom? A gente vai ver tudo isso. O que a gente viu lá no masculino, agora a gente vai ver como funciona o feminino, beleza? A gente vai ver também questões, né, até mesmo sobre tabelas, né? As meninas que querem saber, né, que às vezes não sabem também, tio Pedro vai ensinar, né, com a ajuda da tia Mariana, o uso da tabela, tá? Os métodos contraceptivos, né, que exige, gente, o planejamento familiar. Não é chegar e fazer o sexo sem camisinha, tá? Não é chegar e utilizar e não utilizar desse método. Esse método é para a gente proteger tanto contra as ISTs, que antes era chamado de DST, agora a gente vai chamar de IST, tá? Infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E vai evitar, sim, uma gravidez, tá bom? Então a gente vai ver os métodos, os principais métodos contraceptivos, tá bom? E algumas questões sociais que envolvem todo esse processo, sociais e econômicos, tá bom? Então a gente vai ensinar todos os processos, quase todos, mas a gente vai ensinar todos, mas que vocês tenham ciência das suas responsabilidades, para consigo e para com o outro, tá bom? Bom, infecções sexualmente transmissíveis vai ser o nosso último tema. Sei que todo mundo gosta de falar de questões de doenças, tá? Mas aqui o tio Pedro vai abordar até onde que o livro vai exigir, tá? Ou seja, vai exigir que a gente fale um pouco mais sobre a doença, como a gente identifica, quais são os exames que são feitos. Tio Pedro só não vai mostrar imagens, tá bom? Porque até mesmo vocês estão muito novinhos para vocês verem essas imagens, mas o Pedro vai deixar muito bem claro de que são doenças muito perigosas, tá bom? Então é necessário sim que a gente tenha consciência, vou repetir,
para consigo e para com o outro, tá bom? Show? Então, ó, tem a sífilis, tá? Como vocês conhecem. Quem não conhece vai passar a conhecer. Tem a gonorreia. Tem outros tipos de doença muito comum, que é o codiloma acuminado, tá? Temos também as herpes, tá? Lembrando que a herpes, ela pode ser sexualmente transmissível, tá? Aquela herpes que tem na boca, que tem em regiões genitais também, são altamente transmissíveis, tá? A síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Também a gente vai falar sobre ela. Vai falar sobre os avanços, as drogas, né? As drogas que diz aqui são os medicamentos que faz para evitar, os medicamentos para quem já tem e os medicamentos para quem foi exposto, tá bom? Assim, de forma emergencial também tem. O tio Pedro vai falar sobre esses medicamentos todinhos, tá bom? E que é bom sempre vocês saberem, porque conhecimento, galera, é tudo, tá bom? Conhecimento é a maior arma que vocês têm, tá? É a maior arma para evitar a ignorância, tá? Porque ainda existe muito preconceito aqui dentro, tá bom? Em saber que as pessoas têm e a sociedade recrimina, tá bom? A evolução no combate também a gente vai abordar sobre isso, tá? Vai ver o padrão aqui na região, tá? E o padrão no Rio de Janeiro e o padrão no Brasil. A gente vai começar o padrão Brasil, vai fechar para o Rio de Janeiro e vai fechar aqui na nossa região, tá bom? Tio Pedro vai fazer essa pesquisa e vai colocar no vídeo para vocês quando for dar aula, tá bom? As ISTs causadas por fungos, né? Então temos aí a candidíase, tá? Que é muito comum nas meninas, tá bom? É muito comum nas meninas. Nos meninos também seria comum, tá bom? Até mesmo pela falta de higiene, enfim, por outros fatores também, pelo sexo sem camisinha também passa esse fungozinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso apanhado geral, nossa revisão e essa introdução ao livro 3, tá? Espero que vocês tenham gostado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!